Nosso objetivo aqui hoje é fazer o balanço justamente dessa questão da Copa do Mundo. Né? Esclarecendo, em primeiro lugar, que, ao contrário do que algumas pessoas maliciosamente procuram dar a entender, o problema da Copa do Mundo é totalmente político. Quem não tinha percebido antes, já percebeu agora. Né? O Brasil, mal a seleção brasileira foi derrotada, e o PSDB, por exemplo, saiu com uma nota dizendo que tem que aproveitar a lição da Copa, quer dizer, o desastre brasileiro na Copa, para mudar tudo. Para mudar tudo. Mudar tudo para o PSDB, talvez os mais jovens não saibam, mas os mais velhos sabem, é transformar o país num terreno baldio. É liquidar o país. É isso que eles querem. Não é à toa também que eles comemoraram, né, entusiasticamente o desastre brasileiro na Copa. Porque eles querem usar o desastre brasileiro na Copa para levar o país a uma nova fase de desastre econômico e político. Né? Só para a gente recordar aqui, o PSDB entregou toda a telefonia brasileira para o capital estrangeiro, iniciou a privatização da Petrobras, entregou a Vale do Rio Doce praticamente de graça, a maior companhia mineradora do mundo, né? Entregou todo o Parque Siderúrgico Nacional. Quer dizer, provocou uma verdadeira devastação. Essa política econômica do PSDB, ela gerou, né, um número de desempregados que chega perto de 1 milhão de pessoas. Quer dizer, 1 milhão de pessoas dos setores mais industrializados, mais especializados da economia brasileira. Quer dizer, um retrocesso absoluto. Fizeram isso daí em nome de que o país tinha que se modernizar. Né? O que nós vemos hoje é que o país perdeu uma parte expressiva da sua indústria, retrocedeu economicamente e tecnologicamente, né? E nós vamos sofrer os efeitos dessa política por um longo período. Então, primeira coisa que precisa ficar clara é que o negócio da Copa, toda a questão da Copa, toda a discussão sobre a Copa é uma discussão intimamente, intrinsecamente política. Né? Os que falam que é só um jogo de futebol, ou são pessoas muito mal intencionadas, cínicas, ou são pessoas extraordinariamente ingênuas. Bom, o motivo político principal que está em torno da Copa, não é o único, mas a questão política principal é a luta da direita contra o governo do PT. Né? De um ponto de vista imediato, as eleições. Mas a gente não deve se enganar com isso. Porque as eleições são um episódio do problema, e não todo o problema. Nós vimos, né? Nós vimos antes da Copa, e nós vimos durante a Copa, e nós estamos vendo após a Copa, a mobilização de um amplo setor de direita, né, contra o governo do PT e contra a esquerda em geral. Né? A propaganda geral é: a política de esquerda levou o país para o buraco. A Copa foi a maior roubalheira de todos os tempos, dizem eles. Esse é o pior governo que o Brasil já teve em toda a história do Brasil, vejam vocês. Né? O pior governo da história do Brasil teria sido um governo da esquerda. Quer dizer que todos os governos de direita que existiram aqui foram muito melhores governos do que o governo do PT, que é logicamente criticável, mas não dessa maneira como eles estão fazendo. Quer dizer, é uma campanha anticomunista aberta, uma campanha fascistoide. Não é uma campanha que você diga assim, não, é uma campanha eleitoral, as pessoas estão aí com argumentos democráticos, não se trata disso. De trás dessa ofensiva, vem se organizando um amplo setor de extrema-direita. Nós, como militantes políticos, não podemos fechar os olhos a essa realidade. Eu tenho visto que uma boa parte da esquerda quer fechar os olhos a essa realidade, não sei. Na realidade eu sei, né? Mas não é claro para a maioria das pessoas
os motivos que levam a uma política tão confusa e tão desastrosa, mas é isso que está acontecendo. Quer dizer, é uma coisa simples. Num primeiro momento, querem usar a Copa para derrotar nas eleições o governo do PT. No entanto, o problema não se esgota com as eleições, ele vai além das eleições. Se o PT ganha as eleições, vai continuar essa campanha como nós vimos na Venezuela. E vai, inclusive, se intensificar. Quer dizer, o que nós temos aqui, inclusive, isso é bom que fique claro para todo mundo, é uma ofensiva da direita parecida com a ofensiva que levou o próprio FHC ao poder. Depois da derrota do Lula em 1989. Em 1989, o país estava numa crise muito grande. O governo Sarney havia levado o país a um descontrole, hiperinflação, etc. e tal. A direita, explorando as debilidades gritantes do PT, que a gente conhece muito bem, lançou um candidato avulso, que seria o candidato assim, não sou de nenhum partido. Eu desci do paraíso pela mão de Deus e fui colocado aqui na terra. Fernando Collor de Mello. Todas as pessoas da direita se agruparam em torno dele, né? E através de uma campanha bastante dura contra o PT, com muitas calúnias, etc. e tal, ele ganhou a eleição. O problema é que o governo dele fracassou totalmente. A crise se reabriu e depois se elegeu o FHC. Mas o FHC foi eleito sobre a base de uma ofensiva da direita muito grande contra a classe operária brasileira. Né? O governo do PT veio quando essa política do FHC entrou em crise total, depois de 2 mandatos. E agora a direita quer, né, de acordo com o figurino em geral das eleições brasileiras e mundiais, a direita entende o seguinte: a esquerda entrou no governo, ajeitou a casa, acalmou o povo, e agora eles, né, anestesiou, e agora eles vão entrar para fazer a cirurgia brutal. Amputar um braço, né, arrancar um rim do paciente e tal. É isso que está colocado aqui. Quer dizer, não pode haver dúvida nesse sentido de que o problema todo da Copa é político. Foi explorado politicamente desde o primeiro momento. Foi explorado politicamente pelo PT, lógico. O PT trouxe a Copa como parte do trabalho da administração política do PT no governo federal. Falaram, vamos colocar a Copa aí como sendo uma obra do governo petista. Uma coisa, até certo ponto, normal. Foi feito em termos absolutamente capitalistas, porque o governo do PT é um governo capitalista. Teve malversação de fundos públicos, sem dúvida nenhuma, porque no Brasil todos os governos fazem isso daí. Ou se não é o governo que faz, alguém faz. Tá? Mas está muito longe de ser o que a propaganda da direita diz, que teria sido o maior de todos os escândalos de corrupção. O que a direita quer provar com isso é que a esquerda é corrupta. Não é que o PT é corrupto, a esquerda é corrupta. Toda a esquerda. Né? Inclusive nós aqui, por exemplo, do PCO, que não participamos de governo nenhum, nós também seríamos corruptos. Precisa entender isso daí. Isso é uma coisa que a esquerda pequeno-burguesa, por exemplo, não entende. Eles, no fundo, fazem a campanha de que a esquerda é corrupta, quer dizer, uma campanha contra eles também. Eles não perceberam esse viés do problema que está colocado. Bom, não é porque nós somos oposição ao PT que a gente tem que aplaudir qualquer tipo de acusação ou ataque que é feito ao PT, tá certo? Bom, então está claro que há uma campanha política, que a Copa, o problema todo da Copa é uma imensa luta política que se desenvolve, tendo a Copa como um dos eixos, lógico, né? E nem precisaria explicar por que a Copa é um eixo. A Copa é um evento que atrai a atenção e mobiliza a atenção de praticamente 100% do país. Lógico que nessas condições, a luta política tem que se desenvolver em torno desse evento. Coisa muito menor do que isso já atrai o interesse de todos os políticos, né? Eu enfatizo esse problema de que é uma luta política porque há uma campanha
no sentido de dizer o seguinte, não tem nada de política, nada. O que é uma coisa que só os extremamente ingênuos poderiam acreditar, mas não custa nada esclarecer. Bom, a esquerda pequeno-burguesa, estou me referindo a partidos como o PSOL, PSTU, mas também uma série de grupos menores, né, pequeno-burgueses, que a gente encontra, por exemplo, na USP, tipo MNN, LERQI, grupos anarquistas diversos, anarquistas individuais, ingressaram na campanha da Copa, né, que foi lançada pela direita, e tiveram um papel muito secundário na coisa toda, mas um papel que tem a sua importância, que é o quê? Dar uma camuflagem de esquerda para a campanha da direita. Logicamente que muita gente, nós não vamos acusar aqui do pessoal de ser mal intencionado, todo o pessoal de ser mal intencionado. Logicamente que sempre tem gente mal intencionada em tudo. O pessoal entrou na campanha porque acreditou na propaganda intensa da imprensa de que isso era uma grande roubalheira, de que era um escândalo nacional, que não sei o que lá. Ajudado também pelo fato que a gente explicou aqui, que a classe média brasileira, né, por um problema de classe, tem uma oposição ao futebol, que é o esporte popular, bastante antiga. Não é uma coisa nova isso daí. Então a esquerda entrou na campanha, serviu como camuflagem de esquerda, serviu para dar um ar assim de o povo está nas ruas, né? Porque a direita não conseguia mobilizar nada, não consegue fazer essa aparência. Então a esquerda conseguiu dar essa aparência. Chamaram mobilizações. No começo, muita gente foi pensando assim, isso é uma mobilização que vai se desenvolver pelas reivindicações, etc. e tal. Depois a coisa foi se esvaziando porque ficou claro que era mera propaganda contra a Copa. Mera propaganda contra o governo do PT. E nesse sentido, como mera propaganda contra o governo do PT, jogava água exclusivamente, não é que jogava água em geral ou principalmente, exclusivamente no moinho da direita, como nós estamos vendo agora. Agora nós vamos para a eleição e vai ficar polarizado entre os grandes candidatos apoiados pela imprensa capitalista, pelos monopólios, etc. e tal, com milhões de reais. Eles vão tentar, né, eles vão tentar e eles vão ser os intérpretes do que aconteceu. E essa esquerda que esteve na rua vai ficar assistindo aí o embate e pode até contribuir para uma vitória eleitoral da direita, que não seria coisa nem um pouco positiva para a classe trabalhadora e o povo, né? Porque a principal repressão que aconteceu na Copa foi de todos os movimentos foi em São Paulo. Se o Brasil se transformar no que é hoje o estado de São Paulo, isso aí está muito, muito longe de ser uma conquista popular. Pelo contrário, significará uma derrota popular. Precisa pensar em todas essas questões quando a gente faz política. Não adianta ficar empolgado, né, e sair na rua gritando a troco de qualquer coisa. Esse aí é muito importante, né? Quero também chamar a atenção sobre esse problema da politização da Copa como instrumento político. Quero chamar a atenção para mais duas coisas. Primeiro que não é a primeira vez que acontece isso no Brasil. Muita gente não sabe, por isso que a gente estudar a história e recuperar os fatos históricos é importante. Por exemplo, nós temos um caso que é muito semelhante, numa escala menor, desse caso da Copa, que é a Copa de 1950. A Copa de 1950 também deu lugar a um enfrentamento muito grande entre a esquerda institucional, burguesa, digamos assim, ou pequena burguesa, e a direita. Começou, inclusive, antes da Copa. Né? Eu não sei se vocês sabem, mas como na Copa de 2014, a Copa de 1950, a FIFA, naquela época, que tinha menos exigência do que hoje, exigiu estádios de acordo com a competição. Uma coisa natural. Nas Olimpíadas também, o pessoal exige que o estádio seja feito de acordo com as regras da necessidade da Olimpíada. Bom, aí o que aconteceu? A Prefeitura do Rio de Janeiro decidiu construir o estádio Maracanã.
né? E a construção do Estado do Maracanã deu lugar a uma luta política intensa no Rio de Janeiro. De um lado, para a gente ver, o passado é bem mais claro do que o presente, né? Para a gente ver como é que era o negócio. De um lado, estava contra, do lado contra a Copa, que seria não vai ter Copa, digamos assim, era o lado da UDN, representada no Rio de Janeiro por ninguém menos do que o senhor Carlos Lacerda, o principal impulsionador do golpe militar de 64. Naquele momento, 1950, 14 anos antes do golpe militar, antes do golpe contra Getúlio Vargas em 1954, ele era considerado pela imprensa como um arauto da democracia. Né? Porque a UDN é a União Democrática Nacional. Ele era um representante da democracia. Porque a imprensa ela cria essas realidades absolutamente fantasiosas. Um homem que pregou o golpe de Estado de 1945 até 1964, tendo participado em várias tentativas de golpe de Estado, aparecia como sendo, né, o defensor maior da democracia. Do outro lado, né, porque essa foi uma luta municipal, mas tinha uma envergadura nacional, encontrava-se a esquerda e os vereadores no Rio de Janeiro do Partido Comunista. Por exemplo, um dos principais articuladores da construção do Maracanã foi uma pessoa muito famosa. Não sei se todos conhecem aqui, mas já deve ter ouvido falar. O famoso humorista de jornal chamado Aparício Torelli, o Barão de Itararé. Muita gente ouviu falar do Barão de Itararé, famoso Barão de Itararé. Tem aquela famosa frase, né? O homem que se vende sempre recebe mais do que vale. E várias outras frases famosas. A disputa ela se deu da seguinte maneira: a direita, não querendo ficar contra o negócio da Copa e tudo mais, propôs que o estádio do Maracanã fosse construído no subúrbio. E a esquerda propunha que o estádio fosse construído no centro da cidade. A esquerda era a favor da Copa e do futebol, e a direita era contra o futebol. Você vê que no Brasil a coisa não muda, né? Inclusive falava-se, né, que futebol era coisa de comunista. Quer dizer, por aí vocês também podem ver que a campanha contra o futebol é uma campanha de estirpe direitista. Ela não é de esquerda. A esquerda pequeno-burguesa, ela está reproduzindo, nós vamos falar um pouco mais disso daqui, uma campanha tradicional da direita. Futebol é coisa de pobre. Futebol é coisa do povo. O futebol é uma coisa ruim, porque é justamente uma coisa excita a população, etc. e tal. A burguesia, lógico, não vai deixar de manipular o futebol por causa disso. Manipula tudo, não vai manipular o futebol. A burguesia é a favor da ditadura militar, mas manipula a eleição. É uma coisa natural da burguesia. Não é porque ela manipula a eleição que ela é a favor da eleição. Pelo contrário, já a manipulação mostra que ela é contra. Então, quer dizer, isso daí esclarece o panorama, né, de quem que está de um lado e quem que está do outro. Né. Embora haja gente de esquerda bem intencionada que está jogando no time da direita sem perceber, está jogando no time da direita, percebendo ou não. Né. Está reproduzindo, inclusive, uma antiga campanha da direita contra o futebol, contra a seleção brasileira, etc. e tal. Outro fato que é menos parecido com esse, mas serve também para ilustrar como é problemático esse negócio do futebol, é a própria seleção de 1970. Para os que só sabem das coisas assim por alto, nunca se preocuparam em analisar os problemas detalhadamente, a Copa de 70 foi assim, a unanimidade nacional em torno da seleção, a seleção já saiu daqui, todo mundo considerando que ela ia ser campeã, foi para o México e arrasou sem crise, sem problema, sem nada. Isso não tem nada a ver com o mundo real. A seleção de 70 deu lugar a uma das maiores crises no futebol brasileiro. Primeiro que a seleção brasileira começou a ser montada por um técnico, João Saldanha, isso é público e notório, que era um militante de carteirinha do Partido Comunista. Ele não era um simpatizante, para vocês entenderem, ele não era um simpatizante, ele era um militante do PCB. Militante mesmo.
Ele foi uma das pessoas que em 1960... Ele foi uma das pessoas? Não, ele foi a pessoa indicada pelo PCB em 1963 para dirigir pelo lado do partido a greve dos 600 mil em São Paulo, que foi em 1963. Ele era o braço direito do Marighella em São Paulo. Marighella era o responsável pelo comitê do PCB em São Paulo. Como o Marighella era uma pessoa perseguida, não podia aparecer em todo lugar, o João Saldanha é que participava, veja bem, em 63. A Copa foi em 70, 7 anos depois. Organizando pelo PCB, com a política do PCB, que pode ser criticada, lógico, a greve de 1963. Bom, em 1970, pleno governo Médici, uma das coisas brasileiras, né, coisas tipicamente brasileiras, um membro do PCB de carteirinha, um membro militante do PCB, inclusive ex-sindicalista, assume o comando da Seleção Brasileira de Futebol. O que vocês acham que aconteceu? Uma campanha gigantesca contra ele. A campanha contra ele foi uma campanha que mobilizou a opinião pública nacional contra a seleção brasileira. De que o time era péssimo, que não ia ganhar de jeito nenhum. Essas coisas que a gente ouve hoje, os mais jovens aqui não devem se impressionar. Isso aí, quase todas as seleções brasileiras escutaram isso aí. Que esse time era uma porcaria, que estava mal escalado, que o técnico era incompetente, que não sei o que e tal. Para tirar o João Saldanha. Sem dizer que estavam tirando ele porque ele era comunista, porque ele era um técnico muito popular. Tem esse detalhe. Então fizeram toda uma campanha contra a seleção. A seleção foi vaiada no Brasil em quase todos os lugares. Em São Paulo, onde a campanha era fortíssima, a seleção foi vaiada, se não me engano, 20 minutos seguidos no jogo que ele jogou no Morumbi. No Morumbi ou no Pacaembu, não sei. O Paulo César Caju, ninguém conhece, a maioria aqui não conhece essa famosa história, mas tem uma maior crise porque o pessoal queria escalar o Paulo César, que era um excelente jogador do Rio de Janeiro, né? Um negro, e em São Paulo, no jogo, ele foi chamado de negro, tição, macaco. Uma campanha direitista total contra a seleção brasileira, contra ele em particular. Ele foi transformado em bode expiatório da seleção. Aí tinha o debate, convoca, não convoca, tem que ir, não tem que ir. Finalmente, no meio dessa crise, o João Saldanha caiu. Né? Os militares começaram a pressionar dentro da seleção, deu uma crise dentro da seleção, e o técnico caiu. Aí os militares tomaram conta. Quer dizer, ao contrário da lenda, não é que os militares fizeram tudo porque a seleção fosse vitoriosa para eles aproveitarem. A seleção foi vitoriosa apesar deles, e apesar da direita. E quando ela foi vitoriosa, lógico, eles aproveitaram. Por que não? Só porque você é contra, você não vai aproveitar? Inclusive a política da direita, em grande medida, é isso. É se aproveitar dos outros. É ou não é? Se aproveitar. Se você faz um negócio famoso, ele vai lá e procura mostrar que é dele. Mesmo que ele tenha sido a pessoa que mais foi contra aquilo. Se o Brasil fosse campeão, o PSDB estava aí falando que o Brasil foi campeão por causa do PSDB. A extrema-direita estava falando que o patriotismo da extrema-direita que garantiu a vitória, apesar de fulano, beltrano, etc. e tal. Então a gente precisa entender essas coisas para a gente não ser um joguete na política. Porque muita gente, né, há uma educação aí de que você tem que acreditar em tudo que você ouve nos jornais. O que é uma coisa absurda. A pessoa deveria saber que o jornal é praticamente fisiológico. O jornal capitalista, burguês, é fisiologicamente incapaz de falar a verdade. Mesmo quando ele fala uma verdade, ele está mentindo. A pessoa tem que... Um aprendizado na vida tem que ser esse daí. Acreditar nessa imprensa é uma coisa abaixo da crítica, né? Bom, então nós temos essa situação. O erro da esquerda pequeno-burguesa, só para encerrar essa parte, foi que ela perdeu o rumo. Uma coisa era ter organizado os movimentos populares, tudo,
para lutar contra coisas que aconteceram na preparação da Copa. Por exemplo, presença da polícia, a lei geral da Copa, que foi discutida finalmente, não vigorou nada, desalojar populações, né? Desapropriações indevidas ou indenizações insuficientes para desapropriações, tudo isso daí o movimento popular devia lutar. No entanto, uma parcela da esquerda levou o movimento no sentido de não vai ter Copa, contra a Copa. Se fosse tudo bem, tem a Copa, mas vamos defender o interesse do povo no meio da Copa. Vamos lutar para que o ingresso seja vendido a preço popular, ou então que uma parte dos ingressos contemple a população trabalhadora. Vocês viram que nos estádios só tinha essa população de classe média, pequena burguesa e tal. O pessoal até brincava falando que parecia a Suécia, né? Não tinha um negro no meio da torcida. Então, isso daí, uma reivindicação legítima, fim da interferência política na seleção brasileira, tudo isso era legítimo. Agora, o que não era legítimo era transformar esse movimento numa tentativa de impedir ou sabotar a Copa do Mundo, porque isso é uma coisa absurda, antipopular, contrária à natureza e ao sentimento da maioria da população, tanto que fracassou. A população até ficou acuada pela artilharia da imprensa, mas quando a Copa começou, a população começou a se soltar, a torcer pelo Brasil, etc. e tal. Porque, lógico, o que a população brasileira que gosta de futebol vai fazer? Vai desligar a televisão na hora do jogo do Brasil? Se a maioria não desligou nem quando o Brasil estava perdendo de 7-0, ia desligar no primeiro jogo? Quanto brasileiro aí não sofreu até o último minuto aquele jogo catastrófico? Esse é o Brasil, a gente conhece o povo. A gente conhece o país que vive. Né? Essa é a realidade. Bom, então, essa é a questão. O movimento para inviabilizar a Copa, ele fracassou. Nós assinalamos, num dado momento, que a burguesia passou, logicamente, adaptou a sua tática, que já estava, num certo sentido, uma coisa estava contida na outra, ela passou de não vai ter Copa para não vai ter Hexa. Quer dizer, de sabotar a Copa, eles já soltaram a segunda fase da campanha, que já estava embutida na primeira, porque se não vai ter Copa, quer dizer que você não está interessado em ver o jogo, você não está interessado em ver a seleção brasileira campeã. Quem não vai ter Copa não quer saber de seleção brasileira de jeito nenhum. É uma coisa meio lógica e óbvia. Então eles passaram para uma campanha disfarçada de não vai ter Hexa. Campanha, logicamente, que a burguesia faz é uma campanha para que as pessoas não percebam os objetivos claramente. Isso daí eu reparei em muita discussão sobre a Copa, que o pessoal fala assim, não, a direita apoiou a seleção. Isso aí é uma coisa de gente que não sabe o que é um jornal ou como o jornal funciona. Eles falavam, você ligava a televisão, o comentarista da Globo falava que era a favor da seleção. Ele não falava explicitamente que ele era a favor da derrota da seleção. Mas o número de críticas, o tipo das críticas, a maneira como encobriram o jogo sujo contra a seleção brasileira desde o primeiro jogo, né? Tava claro que era uma campanha contra a seleção brasileira. Por exemplo, o primeiro jogo do Brasil era assim, ganhou roubado. Que era para dar uma cobertura para que os juízes fizessem aquilo que eles quisessem no jogo. Então, quer dizer, uma campanha enorme. Uma campanha que servia como cobertura para todo tipo de pressão, de jogo sujo que acontecia nos bastidores. Vamos esclarecer uma coisa aqui também para os excessivamente ingênuos. Né? Se existe uma tradição no futebol, é a tradição de roubar o jogo fora do campo. Isso aí acompanha o futebol, acho que desde o primeiro jogo que foi jogado. Comprar o juiz
pressionar o jogador é uma coisa tão comum que no Brasil se criou uma expressão popular. Tá na gaveta. Vocês já ouviram essa expressão? Não é muito comum hoje. Mas o pessoal falava, tá na gaveta, quer dizer, foi comprado. Isso, milhares de vezes compraram o goleiro para aceitar gol, atacante para perder pênalti, juiz para dar pênalti, não dar pênalti. Né? E os juízes também, eles, tanto quanto eles têm a técnica de apitar o jogo, eles têm a técnica também de manipular o jogo sem que ninguém perceba. O jogo, as regras do futebol são muito fluidas. E, em certo sentido, são muito subjetivas. Você pode dar um cartão amarelo ou não. Daí fica na zona cinzenta. Né? Por exemplo, o cartão amarelo que foi dado para o capitão da seleção brasileira podia não ser dado. Tanto no jogo da Argentina aconteceu um episódio muito semelhante e não deram o cartão amarelo. O pênalti, o cidadão parou a bola aqui. Tá certo? Aí fica aquela discussão, foi no braço, será que o juiz viu direito? Certas coisas não dá para disfarçar. Por exemplo, o zagueiro da Colômbia, né? Entrar com tudo com o joelho nas costas do Neymar, não apitarem nem falta, nem advertirem ele, esse daí já é meio difícil de disfarçar, né? Tanto que vocês podem reparar que a imprensa e as pessoas que defendem que não teve nenhuma manipulação na Copa, eles não mencionam esse lance importantíssimo. Ninguém chega e fala assim, não, aquilo foi absolutamente normal. Porque nem dá para explicar que foi normal para qualquer pessoa que conheça o mínimo de futebol. Aquele foi um dos lances mais anormais que alguém já viu numa Copa do Mundo. Né? Aí, finalmente, o pessoal teve que precisava tirar o Neymar, enfraquecer o time brasileiro, desequilibrar, etc. e tal. Então, quer dizer, a manipulação do futebol, né, contra toda essa conversa mole de que não tem manipulação, vamos esclarecer aqui, pessoas como eu, por exemplo, que assiste futebol há 40 anos, esclarecer, sempre tem manipulação no futebol. Sempre. Tem manipulação, inclusive, em campeonato de várzea. Você acompanha o campeonato de várzea de São Paulo, que é um campeonato gigantesco de futebol, tem mais de 100 times, tem manipulação de monte aí. De monte. Tem manipulação em futebol de pelada no Brasil. E não vai ter manipulação na Copa do Mundo? Não sei se o pessoal acha, que pode ser, né? Uma versão seria a seguinte, que como a Copa do Mundo é muito institucional, tem menos possibilidade de manipulação. É o contrário. Quanto mais importante, maior a manipulação. Vocês já pensaram nos interesses que estão envolvidos? O PSDB quer derrotar o PT quer ganhar a eleição e continuar no poder. Controlar o governo nacional, né, é uma coisa que tem implicações gigantescas. Só o orçamento nacional é de trilhões. O PIB brasileiro é de trilhões. O governo controla uma boa parte desse dinheiro. É como se você fosse quase dono do país, dado o poder do Estado Nacional sobre a economia nacional, sobre a sociedade nacional. Se a Copa está ligada à vitória na eleição, lógico que vai ter manipulação. A não ser que a gente acredite agora, né? Porque a gente pode acreditar em qualquer coisa, é livre, é grátis. Nós podemos acreditar que político é tudo honesto. Mas aí não dá para acreditar porque a própria direita fala que é tudo corrupto. Só que quando chega a Copa, os corruptos são totalmente honestos em relação à Copa. Foi só um joguinho de futebol, o cara entrou em campo com a camiseta, quem jogou melhor ganhou. Os políticos nunca interferiram no futebol, na verdade. Ninguém nunca interferiu, é um negócio, o pessoal deixa. O pessoal não deixa nada acontecer livremente no Brasil. Agora vai deixar a Copa do Mundo de futebol acontecer livremente. Isso quando nós sabemos, e está claro agora pelas declarações, que a derrota na Copa do Mundo interessava claramente a um enorme bloco político da burguesia. Então, essas coisas têm que ser esclarecidas. Outra coisa que tem que ser esclarecida é o seguinte, há uma parte das pessoas que acham que não houve manipulação pelo seguinte, porque toda a burguesia está com o PT.
Então eu recomendaria a essas pessoas que acompanhassem um pouquinho melhor a imprensa política, que já é uma porcaria muito grande, mas pelo menos as informações que essa imprensa política transmite deveriam ser vistas. Por exemplo, a pessoa devia constatar que na convenção do PMDB, que é o segundo maior partido da base do governo, houve um racha total. Que o PMDB decidiu apoiar o governo, mas que metade do partido, pelo menos, não vai apoiar o governo, vai apoiar a oposição. Não é que eles declararam isso porque é feio declarar isso. Então, o que é feio você não declara. Mas você faz. Quer dizer, o governo perdeu um apoio expressivo. Outra coisa, salvo engano, o PSB, que tem uma candidatura oposicionista, também era parte da base do governo. Então, constatação óbvia. Não é que todo mundo apoia o PT. Pelo contrário, o governo PT está todo fraturado. E está fraturado por quê? Porque é uma pressão da direita, que está atraindo os elementos direitistas de dentro do governo PT. Basta esse fato, não precisa de mais. Podemos também ver o fato de que houve todo um movimento para isolar a candidatura do PT no governo do Estado de São Paulo. O PMDB lançou candidato, o Maluf, que é direitista, que apoiou assim, entre aspas, o PT na última eleição, dessa vez não vai apoiar. Há um progressivo isolamento do PT em relação à burguesia. A burguesia apoiou o PT até um determinado momento, enquanto convinha aos seus interesses. Agora, nós não sabemos se isso daí vai terminar num isolamento total do PT, mas que há uma tendência ao esfacelamento do bloco que deu apoio ao PT, que já não era a totalidade da burguesia também, sem dúvida nenhuma. Muitas pessoas que não entendem absolutamente nada de como funciona o Estado Nacional, elas não entendem que toda a burguesia participa do Estado. É inconcebível que uma parcela da burguesia fique fora do Estado. Porque o Estado é um Estado capitalista. De uma maneira ou de outra, toda a burguesia participa. O que acontece é um rearranjo na situação, e certos setores, num determinado momento, têm maior poder de barganha, maior capacidade de movimentar o Estado, e outros têm menor capacidade. Mas se um setor da burguesia retirar totalmente o apoio ao Estado, a crise política é gigantesca. Então, quer dizer, não é porque a burguesia participa do Estado que a burguesia apoia o governo do PT, que é uma coisa muito diferente. Uma parcela da burguesia apoia, mas outra parcela não apoia. Isso aí também é uma coisa muito importante para a gente entender. Então, a campanha do Não Vai Ter Hexa, ela tem essa fundamentação. Né? Não há dúvida nenhuma, a gente não precisa nem entrar aqui no método com que foi conseguido o resultado. Mas não há dúvida que esse resultado, tão conveniente, derrota do Brasil e tudo mais, talvez tenham exagerado um pouco na dose, né? Porque isso aí provocou uma certa comoção. Se o Brasil tivesse perdido de 3-1, você poderia chegar e falar assim, não, perdeu no jogo, que é o que eles estão falando agora. Mas de 7-1 já é difícil de acreditar que perdeu no jogo. Eu, por exemplo, como eu não nasci ontem e tudo mais, né, e a minha profissão é justamente estudar o funcionamento das classes sociais e do Estado, eu acho que perdeu no jogo é uma frase que não faz sentido nenhum. Porque todo jogo começa muito antes do jogo. Tem a diretoria dos clubes, tem a comissão técnica, tem pressão, tem lobby, tem suborno, tem de tudo. Então falar que o jogo define tudo, não é verdade. Já vi muito time muito bom perder jogo porque a pressão contra ele era muito grande. Isso daí é uma coisa absolutamente óbvia e todo mundo deveria ter essa consciência. Mas no caso do Brasil, o jogo em si tem uma importância ultra secundária. Porque o Brasil não jogou. A seleção do Brasil não jogou. É aquilo que falaram, né? Porque falam coisas contraditórias e o pessoal fica confuso.
A seleção sofreu um apagão. Se sofreu um apagão, não jogou. O que é um apagão? Apagão é quando não tem luz. Apagão no futebol é quando não tem futebol. Então, quer dizer, não perdeu no jogo. Ela perdeu porque não conseguiu jogar. É uma coisa absolutamente óbvia. Nós tiramos uma matéria 15 minutos depois do jogo falando óbvio. Né? Aí o que aconteceu com essa matéria? Ela teve uma repercussão gigantesca. Quase, até agora, aproximadamente 35 mil pessoas curtiram a matéria no Facebook, né? Ou seja, apoiaram a nossa colocação. 35 mil pessoas, não é pouca gente. E eu acredito que uns 400 cães raivosos aí da direita fascistoide entraram no nosso site para nos ofender. Né? O que mostra quando a pessoa vai lá para latir no seu quintal, né? É que alguma coisa você está fazendo que está incomodando aquele cachorro. Né? Então a Matilha lá foi lá latir desesperadamente no quintal do PCO. Né? De passagem, seja dito de passagem, uma escória social total. Total, um retrato do que é a direita. Uma coisa repulsiva, repugnante. Né? Eu tive a preocupação de ver uma parte dos comentários, nem vi todos, porque você precisa tomar remédio para o estômago para ver o que o pessoal fala. Aproximadamente umas 100 pessoas que alguns eu fui lá para ver de onde eles tinham saído. Então o cidadão era assim: Bolsonaro para presidente. Não, era tudo assim. Pela amostra que eu peguei, era tudo assim. E outros companheiros me falaram que era assim mesmo. Aí o cara entrava e falava assim: tomou crack! Né? Que lixo! Era tudo assim. Isso daí o que é? É uma técnica que eles têm, né, para intimidar. É a famosa truculência da esquerda. Você não discute. Você procura insultar, esmagar, menosprezar, diminuir, intimidar o adversário. Né? Uma marca registrada da direita, com carimbinho e tal. Direita é assim, fascismo é assim. É um típico estilo fascista. Né? Também, uma curiosidade, né, é que a gente vê que uma parte da esquerda copia esse estilo. Lamentável. Muito lamentável. Para nós, tudo bem, porque eu vi, por exemplo, que um jornalista, não me ocorre o nome dele agora, né? Alguém lembra o nome dele? Trajano. Ele falou que ele tirou o perfil dele do Facebook do ar, porque quando ele falou que as vaias contra Dilma, a ofensa, né, brutal da direita contra Dilma, se fosse feito na USP aquilo lá, por a gente se opor a determinadas atitudes de grupos de esquerda lá, tentaram fazer um tribunal da Santa Inquisição para classificar o PCO de machista. E essa mesma esquerda não falou nada do que mandaram a Dilma tomar naquele lugar. Mulher que é presidente da República. Né? Vergonhoso também esse episódio. Ele falou dessas vaias, condenou, como qualquer pessoa educada deveria condenar. Não há motivo nenhum para isso. Mostra que é uma ralé mesmo, que a direita é uma ralé, é uma escória. E ele falou que xingaram tanto ele no Facebook que ele apagou o perfil. Bom, é por isso que eles fazem, né, para intimidar a pessoa. Com o PCO, vai precisar um pouquinho mais de chumbo do que simplesmente falar no Facebook. Porque o PCO não liga para o que eu... Da mesma maneira que a gente não liga, se um cachorro latir na rua, nós não vamos ligar, tá certo? Para essa escória da esquerda ficar latindo no Facebook. Pode latir à vontade. Né? Bom, a matéria, ela revelou a coisa toda. A direita entrou lá em massa no nosso site para tentar calar a gente. Né? Aí, como resposta, a gente tem publicado essa matéria todos os dias. Né?
para que a cachorrada vá lá latir mais. E eles continuam indo também, aparentemente. Pode latir à vontade. E, de outro lado, a repercussão positiva foi muito maior. Muito maior. Né? Então, isso aí mostra que há uma consciência, há uma percepção, não diria da população toda, mas eu acho que sim, que a população também tem essa percepção, que a população não engole essa conversa fiada de que a seleção brasileira é um time de futebol tão ruim que perderia de 7-1 numa semifinal da Copa do Mundo. Acho que nenhum brasileiro acredita numa coisa dessa. Se perdesse de 2-1, de 3-1, tudo bem. Podia falar, o time não era bom e tal. Mas de 7-1, o desmoronamento que foi aquilo da seleção, o colapso que foi, sem entrar há muita discussão, nós fizemos uma mesa redonda aqui, né, para discutir o jogo e tal, tem opiniões de que taticamente o time estava mal arrumado, de que não foi escalado direito, podemos entrar nesse debate, mas é um debate secundário. Bem arrumado ou mal arrumado, o fato é que a seleção foi esmagada pela pressão exterior. E esse fato a gente tem que marcar ele muito bem. Nunca aconteceu na história do futebol brasileiro que uma seleção perdesse de 7-1. Nunca aconteceu. É um fato inusitado, é uma catástrofe e, num certo sentido, segue aquela regra. O exagero revela todo o jogo. Porque eles foram tão fundo na pressão que desmoronou a seleção brasileira. Algumas pessoas podem ficar perplexas e falar, mas como é que uma seleção desmorona desse jeito? Nós temos que lembrar que esses rapazes aí, eles são jogadores de futebol. Eles são gente que tem uma extração humilde. E, inclusive, alguns, uma boa parte deles, extremamente humilde. Eles ganham dinheiro e eles vão parar num ambiente que para eles é totalmente estranho. Que eles não conhecem, onde eles só lidam com gente que é muito mais malandra, muito mais esperta, são os vigaristas profissionais de classe alta. Vocês podem ver que a maioria dos jogadores brasileiros, excelentes jogadores, vai para o estrangeiro e volta destruído. Eles não aguentam a pressão do local. Os jogadores, eles são pessoas, na sua maioria, sem grande formação escolar. São pessoas despolitizadas, também não entendem toda essa política que está ocorrendo. Eles vão aprendendo com o decorrer do tempo, à medida que eles ficam mais velhos, a entender toda a patifaria que cerca o jogo de futebol. Mas com 20 e poucos anos, a pessoa não entende bem isso daí. E é muito suscetível à pressão. Muito. Vocês podem ver que é comum em jogos, principalmente do Brasil, essa é a grande deficiência do futebol brasileiro, que os jogadores perdem a cabeça. É um problema do país. O que você vai fazer? O país é um país muito atrasado. Os jogadores são excelentes jogadores, mas eles não têm, né, uma formação cultural, porque o país não tem, não é culpa deles, não é que eles individualmente são uma exceção, porque o país não tem, a própria classe média, veja a direita, né, é extremamente inculta e atrasada. Justamente nessas condições é fácil de você entender porque que um jogador desmorona desse jeito no campo. A pressão deve ter sido imensa. Eu cito um caso, por exemplo. Na véspera do jogo, se não me engano foi Brasil e Chile, o jornal A Folha de São Paulo soltou uma notícia que ninguém confirmou depois, que o pai do Neymar era chefe da quadrilha da venda de ingressos. Você imagina um jogador de futebol. Você imagine qualquer pessoa. Você tem que jogar no dia seguinte um jogo do Campeonato Mundial de Futebol pela Seleção Brasileira. Um jogo duro, difícil. Aí você lê a notícia de que seu pai é o chefe, está investigado pela Polícia Federal, porque ele é o chefe da quadrilha dos ingressos. Será que isso aí afeta psicologicamente uma pessoa? O que vocês acham? Nós aqui, como nós somos
militantes políticos há muito tempo, a gente conhece perfeitamente o que é a pressão política e quanta pressão política você pode exercer sobre pessoas e grupos. Por isso, eu por exemplo, para mim é uma coisa absolutamente óbvia que a seleção ela desmoronou, entrou em colapso por toda a pressão que foi feita. Boa parte da qual ninguém viu ser feito, porque nós não estamos nos lugares onde os jogadores estão treinando, nós não estamos vendo o que as pessoas vão lá falar para eles. Né? Não é por acaso que uma pessoa que escreveu muito sobre futebol, pessoa da qual eu não tenho nenhuma apreciação, mas obrigado a concordar nessas coisas do futebol, que é o Nelson Rodrigues, um escritor que eu tenho por ele o maior desprazer. Ele falou o seguinte, que quando a seleção de 70 foi para o México, ele falou, e o principal conselho, que ele era jornalista, cronista esportivo, né? E o principal conselho para que eles sejam campeão, não nos leiam. Quer dizer, não leia a imprensa nacional. Eu pessoalmente acho que uma coisa que se deveria fazer era proibir, né, a televisão e a imprensa. O jogador devia ficar concentrado durante a Copa, proibido de ler o jornal, ouvir rádio e assistir televisão. Aí isso daí melhoraria o desempenho da seleção brasileira em qualquer situação, não só nessa, em todas as situações, em 300%. Basta ter um pouquinho de imaginação para a gente saber o que aconteceu aí. Imprensa, amigos entre aspas, né? Pessoas que são empresários dos jogadores, né? Porque você também não precisa comprar um jogador, você pode comprar o amigo do jogador e ele vai lá infernizar a sua vida. O cara precisa ter tranquilidade, se concentrar para o jogo, não consegue. A pressão foi desde o comecinho, desde antes do começo da Copa. Quando chegou na semifinal, puf, o negócio explodiu. Vai saber o que aconteceu na comissão técnica, né? A pressão que tinha lá dentro. Porque todo mundo interfere nisso daí. A CBF interfere, a FIFA interfere, o governo interfere, os partidos políticos interferem, os empresários. A pessoa que patrocina o jogador A, B e C manda nego falar para ele isso e aquilo, aquele outro, né? Então essa é a realidade. Bom, o problema político que digamos assim, permanece depois da Copa, qual que é? Quem que vai levar a culpa pelo desastre? O PSDB saiu na frente falando que a culpa é do PT. Né? E a explicação deles é uma explicação para pessoas em coma cerebral. Né? Que é assim, é o jeitinho brasileiro. É a ilusão de que você vai conseguir as coisas sem um trabalho sério, duro. Isso daí é uma explicação absolutamente idiota. Primeiro que se é o jeitinho brasileiro, então você tem que acabar com o país e fazer outro, porque você vai mudar o jeitinho brasileiro na eleição. Uma explicação totalmente idiota. Né? Outra explicação idiota é que a Alemanha ganhou porque é um país super eficiente. A Alemanha é um vampiro, a Alemanha, o Estado alemão, é um vampiro financeiro internacional. Né? Eles pularam na carótida da Grécia lá e mataram uma boa parte da população de fome e de desespero. O número de suicídios na Grécia, com a pressão dos bancos alemães, escalou nos últimos anos. Tinha gente que falava assim, eu não sei nem como eu vou ganhar mais a vida. E se matava. Os gregos chegaram a tocar fogo em quase todos os edifícios públicos lá. Por trás disso daí está o vampiro alemão. Se isso é eficiência, aparentemente é uma eficiência igual a do Conde Drácula para fazer vítimas. Não é uma eficiência que a gente acha que nós podemos utilizar para nada. É uma conversa para pessoas em estado de coma cerebral do PSDB. Sem falar que é uma conversa que eu, como cidadão brasileiro,
Eu repudio, acho repulsiva a nota do PSDB. Esse achincalhamento do Brasil diante desses países imperialistas opressores é uma coisa repugnante. E já mostra o que eles estão preparando. Eles vão vender todo o Brasil para a Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra, né? Porque esses aí, eles são que nem na história do Conde Drácula, ajudantes de vampiros. Eles vão lá buscar as vítimas para os vampiros sugarem o sangue. Né? O PSDB é aquele ajudante do vampiro que pega a mocinha e leva lá para o Conde Drácula chupar o sangue dela. Isso daí é o que, para mim, é o que dá para interpretar na nota do PSDB. E sem falar que a direita está festejando o colapso brasileiro na Copa. Está festejando o sofrimento, né, o baque emocional do povo brasileiro. Isso, companheiros, isso é a direita nacional. Eles não gostam do Brasil. Eles são brasileiros que queriam ser norte-americanos, alemães, né? Eles poderiam fazer um favor ao povo brasileiro. Ir para lá e esquecer do Brasil. Esquecer. Vai morar em Nova York, se naturaliza norte-americano, esquece. Não, mas não se naturaliza norte-americano para vir ajudar a chupar o sangue do povo brasileiro. Fica por lá. Explora o povo norte-americano, sai daqui. Vai para Miami, que nem os cubanos. Que nem a escória cubana. Os vermes cubanos. Vai morar em Miami, que nem a escória venezuelana que mora em Miami. Vai para Miami. Deixa o Brasil. Eles não gostam do Brasil. Eles não gostam da língua portuguesa. Eles não gostam do jeito do brasileiro ser. Eles não gostam da cultura nacional. Eles não gostam da música nacional. Eles não gostam do futebol brasileiro, que é um dos grandes patrimônios culturais do país. Eles não gostam de negro, que é a maior parte da população brasileira. Vai embora. Vai morar em Miami. Deixa o Brasil em paz. O único problema é que eles não vão. Se a gente quiser que eles vão, nós vamos ter que fazer que nem Cuba. Fazer uma revolução e mandar eles para Miami. Que é o que nós temos que fazer. Tá certo que o Fidel Castro foi muito generoso, porque ele deixou todo mundo embora para Miami. Eu não sei se numa revolução brasileira a gente deveria deixar o cara ir lá viver em Miami. Mas isso é outra história que nós vamos desenvolver. Bom, essa campanha que está sendo feita agora, não vamos nos enganar. É uma campanha para desmoralizar o trabalhador brasileiro. É uma campanha contra o Brasil, contra a classe operária brasileira, contra o povo brasileiro. A campanha se resume no seguinte: o Brasil é um lixo. Nós precisamos que a direita brasileira venha e transforme o Brasil numa imagem dos Estados Unidos, da Alemanha. Isso daí significa uma falsidade, porque eles não querem transformar o Brasil nos Estados Unidos economicamente. Eles querem colonizar o brasileiro para poder melhor explorá-lo. Não vão ganhar nada dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é outro vampiro, maior ainda do que a Alemanha. França, Inglaterra, Holanda, todos esses países que tiveram na Copa, Itália, são todos vampiros internacionais. Quem acredita na história de que nós devemos transformar o Brasil num país desses, quer que o Brasil seja destruído por esses países. Uma coisa é você assimilar a técnica, a cultura de outros países para o benefício do seu país. Outra coisa é você destruir a cultura nacional para impor a cultura, né, de outro país como se você fosse uma colônia daquele país, que é o que eles estão propondo. Você vê que eles falam, tem que abandonar o futebol brasileiro para fazer futebol alemão. Pelo amor de Deus. Futebol alemão, eu não ligo a televisão para ver o futebol alemão. É a coisa mais sem graça que o mundo já produziu. É uma coisa totalmente sem arte nenhuma, sem nada. Vocês vão deixar de ver um Pelé para ver um Schultz qualquer da vida?
uma coisa, não sei nem como é que eles conseguem convencer uma mínima parcela da população brasileira de uma coisa grotesca dessa daí. Se você pegar qualquer clube brasileiro grande, produziu mais jogadores de primeiro plano do que toda a Alemanha em toda a história do futebol alemão. É uma coisa ridícula. É uma ofensa para qualquer brasileiro. Né? São esses almofadinhas aí que vivem atrás de copiar o estrangeiro no que eles têm de pior. Que não gostam de ser brasileiros. Esse é o sentido geral da questão. Vamos usar isso daí para progredir no terreno político. Porque, lógico, a direita é uma minoria. Só pode progredir no meio da confusão e da desmoralização do povo. Por isso também a obrigação nossa é defender o futebol brasileiro. Não é só lutar contra a direita. Bom, qual que é a nossa política em geral? Aí vamos abrir para as perguntas. Nós temos que defender o interesse real do povo brasileiro, que se refletiu de uma maneira peculiar na questão da Copa, contra a direita em primeiro lugar e contra o PT em segundo lugar, de maneira diferente. Contra a direita porque a direita, é como eu falei, são auxiliares dos bancos vampirescos internacionais. Esse monstro que tomou conta do mundo e esmaga países inteiros na África, no Oriente Médio e tal, e quer esmagar qualquer país que ele encontrar pela frente. A luta principal é contra esses. A luta contra o PT é uma luta que tem que ser claramente caracterizada. Nós não lutamos contra o PT porque ele é o nosso inimigo principal. Nós lutamos contra o PT como a gente luta contra os pelegos do PT nos sindicatos. Nós estamos, por exemplo, no sindicato dos Correios ou dos professores. A direção é do PT. A direção é pelega. A direção da POSP não é a direção pelega? Direção pelega, do PT. Mas contra quem que é a luta dos professores? É contra a direção da POSP ou é contra o governo Alckmin? É contra o governo Alckmin. Ele que paga o salário. Ele que é o inimigo. A direção pelega, ela dirige o movimento e ela bloqueia o desenvolvimento desse movimento. Então a gente procura fazer com que os trabalhadores entendam, né, esse limite que a direção pelega impõe, para que criem uma direção efetiva, forte, consciente, para lutar contra o Alckmin. Mas o inimigo é o Alckmin. Na questão aqui é a mesma coisa. O fato do PT estar no governo não muda nada. Isso é uma ilusão de ótica. Se o Estado Nacional fosse, digamos assim, uma empresa, o PT está na direção do sindicato dessa empresa. E quem dirige a empresa são os grandes capitalistas. Tem que entender o funcionamento das coisas para poder fazer uma política que faça sentido. Vocês já imaginaram se a gente na POSP falasse o nosso inimigo principal não é o Alckmin, é o PT, então nós podemos até nos aliar contra o Alckmin, contra a diretoria do PT na POSP? O nível de loucura que não seria essa política? Agora, como a gente fala que a diretoria da POSP não é o inimigo principal, significa que nós estamos apoiando a diretoria da POSP? Lógico que não. Só que você luta de uma maneira contra a diretoria da POSP e luta de outra maneira contra o governo do Estado. A mesma coisa acontece no Correio. É assim que funciona. O PT, ele é como nos sindicatos, ele é o que ele é nos sindicatos. Uma burocracia, um peleguismo. Quer dizer, aquele setor que procura amortecer a luta dos trabalhadores contra os patrões. É isso que acontece. Em grande medida é isso daí. Então nós não podemos perder de vista essa política, não podemos ficar desorientados, porque se a gente fica desorientado, nós vamos acabar como esses partidos da esquerda pequeno-burguesa e anarquistas, trabalhando para a direita. Nós não temos que trabalhar para a direita, nós temos que trabalhar para nós mesmos, ou seja, para a classe operária. E para trabalhar para a classe operária, nós temos que ter clareza do que nós estamos fazendo. Né? Quer dizer, nós temos que ajudar os trabalhadores
em todos os terrenos possíveis e imagináveis, a ver a contradição que existe entre os anseios dos trabalhadores, as reivindicações, os interesses dos trabalhadores e a burguesia. Certo? E temos que mostrar que o PT, que aparece como sendo um setor que defende os trabalhadores, não defende de fato, capitula, se alia com o inimigo, tem essa política que é uma política pelega. É isso que nós temos que fazer. No caso do futebol, né, a gente ouviu muita coisa esquisita no sentido de que a gente tem que rejeitar totalmente o futebol, porque o futebol é ilusão do povo, ópio do povo, sei lá que coisa. Não, no caso do futebol nós temos que opor o interesse da população no futebol, em todos os sentidos, inclusive o interesse na vitória da seleção brasileira, à burguesia. Nós temos que mostrar para o trabalhador em todos os sentidos, em todos os momentos, que se ele quer que as coisas que ele dá importância, que os interesses dele se realizem, ele precisa lutar contra a burguesia, até mesmo no futebol. O trabalhador, um grande ganho para o futebol brasileiro seria os trabalhadores e o futebol brasileiro em geral entender que não basta jogar bem. Que o futebol também é política. Como tudo na sociedade capitalista é política. Que você joga bem, mas você é derrotado pela politicagem de bastidores. Que foi o que aconteceu aqui. Né? A seleção brasileira perdeu por causa da pressão reacionária da direita. Que não queria que o Brasil torcesse, não queria que o Brasil assistisse à Copa, não queria que o Brasil ganhasse, não queria nada disso. E agora, vocês podem ver, está aí festejando a humilhação da grande maioria do povo brasileiro, dos trabalhadores brasileiros. Bom, companheiros, eu vou encerrar aqui e a gente esclarece outras coisas nas perguntas, né?